Alô você, amigo tricolor, estamos de volta. E o negócio é o seguinte, ontem eu recebi muitas mensagens de vocês pedindo para analisar os gols que o Fluminense levou contra o Red Bull Bragantino. Geralmente eu não faço isso, porque 2 dias depois não quero ficar aqui remoendo derrota, mas neste caso eu acho que vale a pena porque tem muito detalhe interessante que provavelmente passou despercebido e vai ser legal mostrar aqui para vocês. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vem comigo. Vamos lá, galera. Vamos observar aqui os comportamentos dos atletas do Fluminense que acabaram contribuindo para os gols do Red Bull Bragantino. E vamos começar do começo. Vamos ver aqui o primeiro gol sofrido pelo Fluminense no último domingo. Vamos lá, galera. A bola bate aqui na base. O Hércules salta para pressionar o Fabinho. Só que ele vem de primeira, né? E é facilmente batido pelo volante do Bragantino, que vai acionar aqui o Vanderlan pelo lado esquerdo. Pessoal, percebam que o Canóbio está marcando por dentro. Se o meu ponta está marcando por dentro, o meu lateral precisa saltar da linha para pressionar o adversário que está dando amplitude no lado da bola. É básico. O que acontece? O Guga movimenta o pescoço, vê que o Praxedes está fazendo esse movimento aqui de infiltração, provavelmente fica preocupado de saltar e expor as costas, e por isso ele sustenta a linha defensiva, não salta no Vanderlan, e por conta disso o Vanderlan terá tempo e espaço para efetuar o cruzamento e não tem jeito. Todo gol que nasce de um cruzamento, a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai analisar o que aconteceu dentro da área, mas quem deixa cruzar tem relação direta com o gol, quem deixa cruzar também tem participação ali no gol. Então o Guga movimenta o pescoço, ele está vendo aqui a infiltração do Praxedes, só que o Praxedes está sendo acompanhado pelo Canóbio e o Bernal ainda está por aqui também. Os dois poderiam fazer, né, ou um dos dois poderia fazer esse movimento para cobrir o salto do Guga. Não é o que acontece. O Vanderlan recebe a bola por ali. E aqui o que eu fiz para vocês? Botei uma lupa para a gente ver o que estava acontecendo do outro lado. Né? Aqui a gente vê, ó, o Canóbio está acompanhando o Praxedes, o Bernal também está por aqui. E o que acontece do outro lado, pessoal? Nós vemos a infiltração do Ramires e o La Quintana dando amplitude, bastante amplitude, pelo lado direito. E o Fuentes, ele movimenta o pescoço e vê que o La Quintana está dando amplitude por ali. Então o Fuentes aqui adota um comportamento positivo, ele está tentando entender o que está acontecendo na jogada. Outra coisa importante, pessoal, a gente tem que falar aqui do comportamento do Hércules. O Hércules fica muito ligado no Fabinho, que já está aqui fora da jogada, e não faz a recomposição. Percebam o que vai acontecer. Olha só. A bola bate no Vanderlan. Ele domina. E o Hércules, em vez de baixar junto com o Bernal, ele está aqui, ó, ligado no Fabinho. E isso vai ser preponderante para que o gol saia. Porque olha só o que vai acontecer, galera. O Vanderlan domina por ali. O Canóbio já não está mais no Praxedes. E olha só o que vai acontecer. Quem precisa defender a frente da área? Os volantes, né? E a gente percebe aqui que o Bernal está sozinho contra o Praxedes e contra o John. O Hércules parou na jogada. Então o Hércules tinha que ter baixado por aqui. Tá? Do outro lado, o que nós vemos aqui? O Sacha entre os dois zagueiros e o Ramires, que lá no início da jogada estava fazendo a infiltração por aqui, ele vai fazer o movimento de ataque às costas do Freitas. E nesse momento, o Fuentes precisa tomar uma decisão. Ou ele faz o movimento por dentro, para fechar por aqui, ou
ele fica ligado no La Quintana. E aqui, gente, não tem jeito. O que o manual do futebol ali pro lateral diz? Ele tem que fechar por aqui, galera. Ele não pode simplesmente deixar o Ramírez fazer o movimento de infiltração sozinho, atacar as costas do Freitas, porque o La Quintana está dando amplitude ali pelo outro lado. Ele tem que fechar por dentro. É uma coisa completamente normal no futebol. Os laterais fazem isso a todo momento. E aqui o Fuentes tomou a decisão correta, tá? O Fuentes tomou a decisão correta. Vem o cruzamento. O Vanderlan faz o cruzamento. Aqui existe o contato do Fuentes com o Ramírez. O La Quintana consegue encostar na bola. E o que eu falei para vocês lá no início da jogada? O Hércules não voltou. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o Bernal com 2 jogadores. Com o Praxedes e com o John John. Tá? Então esse atleta aqui, o Hércules, tinha que estar no John John. A bola vai para o John John, o Bernal tenta chegar e é aquilo, né? Como o Bernal chega atrasado, aí já muita gente falou, pô, o Bernal chegou atrasado. Gente, o Bernal não teve o que fazer nesse lance. Ele foi prejudicado ali pelo Hércules. E muita gente deve ter se perguntado o seguinte, beleza, o Canóbio, que era o ponta desse lado, estava por aqui, o Fuentes, do outro lado, teve que fazer um movimento por dentro, e cadê o Kevin Serna? Porque o Kevin Serna seria o jogador para baixar aqui e marcar o La Quintana. Né? Normalmente é isso que acontece. Quando o lateral ele tem que fechar, o ponta que dá sustentação por aquele lado acaba voltando bem para marcar o jogador que está dando amplitude por aquele lado. O que eu percebi, pessoal, durante o jogo? E isso vai acontecer no segundo gol, tá? Eu percebi que o Kevin Serna, no domingo, não voltava até o final nos lances de lado oposto. Então ele marca pelo lado esquerdo. Quando a bola estava no lado direito, o Kevin Serna não fazia esse movimento de baixar até o fim. E aí fica a pergunta, e seria muito interessante se algum jornalista lá na coletiva fizesse essa pergunta, né? Por que o Kevin Serna não estava fazendo esse movimento? Foi uma coisa do próprio Kevin Serna ou foi um movimento pensado para que o Kevin Serna fosse a nossa válvula de escape nos contra-ataques? Renato pode ter falado para ele, Serna, eu não quero que em jogadas de lado oposto, eu não quero que você volte até o fim para, se o Fluminense recuperar a bola, você ser essa válvula de escape, você ser o cara do contra-ataque. A gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu. O fato é que nos 2 gols nós vamos ver que o Kevin Serna não voltou até o fim. Conhecendo o Kevin Serna, que é um jogador muito voluntarioso, eu prefiro acreditar na segunda opção. Eu acredito que tenha sido ali uma orientação do Renato para o ponta colombiano. Continuando, galera, o segundo gol não tem muito mistério, né? O Fluminense ali com o Freitas erra o passe na segunda fase de construção. O Freitas tenta acionar o Fuentes e vê o seu passe ali ser interceptado. E eu espero que caia de uma vez por todas o mito de que o Freitas tem um bom passe, que o Freitas tem uma boa saída de bola. Gente, o que aconteceu no domingo acontece direto. Direto. É porque agora saiu o gol. Né? Mas o Freitas ele erra muito na nossa saída de bola. Aqui a gente já estava no campo de ataque. Né? Era a nossa segunda fase de construção. Ele erra um passe aqui fácil, telegrafo. E vem o contra-ataque. Outra coisa, pessoal, que aqui é importante, tá? O meu primeiro volante, que no caso aqui era o Bernal, o meu primeiro volante precisa atropelar um meio adversário nesse tipo de lance. Não tem conversa. Não tem conversa. O meu primeiro volante precisa parar a jogada. Precisa fazer a falta. E não é falta para ser expulso, não é para dar carrinho, nada disso. É uma falta por cima. Ele precisa tomar a decisão. Meu irmão, essa jogada acaba aqui e agora. Ela não vai para frente. E o Bernal tenta fazer a falta. Não pode tentar fazer a falta, meu irmão. Tem que ser uma decisão, cara. Uma decisão. Ele bota ali o braço esquerdo. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vem o contra-ataque. E aí a defesa do Fluminense estava entregue. 2-0. Red Bull Bragantino. O terceiro gol, meus amigos, tem uma dinâmica parecida com a do primeiro gol.
A gente vai ver aqui, olha só, a bola entra na base, o Hércules efetua o salto, não consegue fazer o desarme, a jogada vai para o outro lado, impressionante, né? Assim, é a mesma dinâmica, Só que o que vai acontecer aqui agora, galera? A gente vai lembrar que lá no primeiro lance, o Guga não salta, ele vê o Praxedes fazendo um movimento de infiltração, mas o Praxedes estava sendo acompanhado. Então, ele tinha que ter saltado. Nesse lance, olha o que vai acontecer. A bola volta, a gente vê Canóbio e Bernal fechando aqui por dentro. O Guga já está preparado para efetuar o salto. Só que quando a bola vem para o corredor lateral, esse atleta faz novamente o movimento de infiltração. Impressionante, né? Como que o lance é igual. Ele faz um movimento de infiltração e o Bernal não acompanha. O Canóbio tinha saltado, ou tentado saltar aqui no portador da bola. Esse jogador começa a fazer o movimento de infiltração e olha só o Bernal. Olhou. Nisso, o Guga, que ia efetuar o salto, não efetua. O Guga sustenta de novo para proteger as costas. E aí, gente, vai começar um grande desequilíbrio aqui na linha defensiva, por quê? Vou voltar aqui para vocês verem o seguinte. Percebam que aqui está bem claro, né? Sacha ocupando as costas do Manuel e o Ramírez ocupando as costas do Freitas. Aqui os duelos estão bem definidos dos nossos zagueiros com os adversários. No momento que o Guga ameaça assaltar, não salta, e esse jogador faz a infiltração e ninguém acompanha, e aqui o Guga ficou no meio do caminho, né? Porque ele não tem condição nem de bloquear o cruzamento e nem de proteger as costas. Aqui, ó. O Manuel sai do Sacha e vem fazer a proteção das costas do Guga. Isso faz com que o Freitas fique com 2 adversários ali para ele marcar. Né? Nós vemos o Sacha e o Ramírez. A jogada continua. E aqui, pessoal, olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês do Kevin Serna? Kevin Serna tá por aqui, ó. Ele chega a olhar. O que ele está olhando aqui, pessoal? Ele está olhando o Fuentes com o La Quintana nas costas dele e o Fuentes tendo que tomar aquela decisão de novo. O que eu faço? Vou fazer um movimento de fechar ali por dentro ou marco o La Quintana? E o Fuentes, mais uma vez, vai fazer o que o manual do futebol diz. Você tem um zagueiro aqui com 2 adversários por dentro, ele vai por dentro. Normal. A gente vê que o Serna, e nesse momento, quando o Serna olha, já não tem a menor condição dele voltar. Não tem, porque o Vanderlan está prestes a fazer o cruzamento. Vanderlan faz o cruzamento. E olha só. O Fuentes fechou por dentro de novo. Aqui, ó. Ele vai fazer um movimento. É normal. Só que o cruzamento sai mais alto. Ele vai fazer o giro para tentar marcar o La Quintana. Gol do Red Bull. Aí o Fuentes fica maluco aqui. Mas, gente, olha só. Eu vi muita gente colocando a culpa no Fuentes. Fuentes não teve a menor culpa nos gols. Não teve. Se você ouvir alguém falar, cara, não compra essa narrativa. Ah, o Fuentes tem dificuldade na marcação? Tem. Ele de fato tem. Mas nesses gols que o Fluminense levou, cara, esquece. Ele está completamente absolvido. Ele teve que tomar uma decisão e tomou a decisão correta. Enfim, são os desequilíbrios que acontecem, os jogadores vão tomando as decisões e aí é um efeito dominó, né? Se tem 2 contra 1 aqui e eu tô no 1 contra 1 aqui, eu venho para cá, fica 2 contra 2 e esse cara fica livre. É aquilo, né? Se o Fuentes não faz esse movimento, o cara cabeceia nas costas do Freitas, aí a culpa era do Fuentes. Enfim, não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Um grande desequilíbrio que acontece na origem do cruzamento e na marcação dentro da área e resultaram no gol, nos gols, né? Porque o primeiro gol foi muito parecido. E o último gol sai de um tiro de meta, a bola faz aquele arco, o Borbas ataca a bola
E ele sai do duelo com o Freitas e vai entrar no duelo aqui com o Bernal. Duelo aéreo. O Bernal sequer salta, né? Não consegue nem entrar no duelo. Na verdade, não existiu duelo. E aqui o Bernal, ele tinha que ter tentado, pelo menos, né? Mas o Borbas, ele estava em vantagem cinética, né? Ele já tinha saído, ele estava correndo, estava em movimento. E o Bernal estava ali mais parado. Então, o Borbas, de fato, ele já tinha vantagem no lance. Estava muito mais fácil para o Borbas ganhar o duelo, porque ele estava vindo correndo, do que o Bernal, mas o Bernal sequer tenta duelar. Borbas cabeceia e o Guga cai de bunda no chão. O atleta do Red Bull chega ali na cara do Fábio e faz aí um bonito gol, né? Mas esse é o típico gol de churrasco, né, galera? Esse daí é o típico gol de churrasco. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Inscreva-se no canal, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Beleza, galera? Tamo junto. Saudações tricolores. Valeu. Correr, corre cualquiera. Jugar al fútbol es más complicado.